Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto que está no livro de Atos, capítulo 2. E nós vamos ler alguns versículos. Olha, nós vamos ler vários versículos nesta manhã. Deixe a sua Bíblia aberta, procure usá-la nessa manhã. Nós vamos falar sobre o tema orientações bíblicas sobre disciplina na igreja. Repito, orientações bíblicas sobre disciplina na igreja. Antes de prosseguirmos, faremos a leitura do texto que está em Atos 2, verso 42 em diante. Esse texto é um dos textos que muito me chama a atenção, devido à perseverança da igreja em Jerusalém, a primeira igreja, a igreja primitiva. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Tem uma versão que diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Irmãos, esse texto nos ensina, se for possível, sobe um pouquinho o áudio, se for possível. Esse texto nos ensina que a igreja primitiva, a igreja nascente, o texto aqui fala depois que Jesus morreu e foi ressurreto e assunto aos céus. Então, os pastores da igreja nesse momento eram os apóstolos. E a igreja tinha uma liderança, os apóstolos. E a igreja estava cheia do Espírito Santo. E essa igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja que tinha uma liderança, essa igreja então ela perseverava. Eu acho maravilhoso essa palavra perseverar. Perseverar é persistir. Perseverar é prosseguir, é não desistir nunca. A igreja de Cristo nesse mundo precisa ser perseverante. Lá no céu ela será triunfante. E aqui nós somos militantes, perseverantes. E eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina de Cristo. Cristo passou a sua doutrina para os apóstolos agora doutrinaram a nova igreja, e a igreja estava perseverante na palavra, uma igreja bíblica, uma igreja que perseverava na comunhão, uma igreja tão unida, que ela comia junto, ela participava da ceia do Senhor com alegria, ela perseverava nas orações. Uma igreja que logo, se você observar, nos primeiros capítulos de Atos, Satanás vai tentar destruir aquela igreja. Em várias ocasiões aqui nós vamos ver Satanás tentando. No capítulo 4, por exemplo, aliás, no capítulo 5, através da mentira satânica, a mentira do diabo, a mentira, o engano, tentou entrar na igreja. E Deus agiu, Ananias e Safira foram recolhidos. Deus puniu. A igreja não podia nascer na mentira, no engano. Se você observar o capítulo 6, houve outra tentativa de Satanás de minar a igreja, de tentar destruir a comunhão dessa igreja. Houve uma discórdia tão grande que capítulo 6 quase que houve o primeiro racha, o primeiro cisma da igreja. Aqui surgiu no grupo que menos se esperava, o grupo das senhorinhas da igreja, o grupo das idosas da igreja, não é? O que aconteceu? Algumas com costume hebraicos, hebreias, outras com costume helênicos, costume gregos. Havia esses dois tipos de crentes na igreja. Os judeus que foram criados na Palestina, hebreus, chamados hebreus, os judeus que haviam sido criados com costume grego. E aí o que acontece? Houve uma murmuração tão grande por causa da cesta básica, da distribuição da cesta básica para as viúvas. Aquelas que tinham costume helênicos, costume gregos,
se achavam tão prejudicadas e começaram a murmurar, e aí houve como se fossem dois partidos dentro da igreja. Mas Deus deu sabedoria aos apóstolos, aos pastores da igreja. E ele diz para o grupo, eles dizem para o grupo ofendido. Por que eu sei que é por grupo ofendido? Vou explicar. Escolhei do meio de vós 7 homens, 7, cheios do Espírito Santo. Homens cheios do poder de Deus. 7 homens de boa reputação, verso 3 do capítulo 6. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Cresce que aqui foi a escolha dos primeiros diáconos. O texto não diz que foi diácono, mas tudo indica que foi a criação do grupo diaconal. 7 homens. E agora, por que eu sei que eram helênicos? Olha o nome deles, todos nomes gregos. Todos nomes gregos. Quer dizer, o grupo prejudicado escolheu aqueles, indicaram os nomes daqueles que seriam auxiliares dos ministros, dos pastores. O parecer agradou a todos. A igreja inteira ficou feliz, não houve divisão. E o evangelho prevaleceu, o bom testemunho prevaleceu. Se a gente observar, logo no capítulo 1 de Atos, lá no verso 14, isso aqui foi antes da descida ou da vinda do Espírito Santo, nós vamos ler assim: todos estes perseveravam unânimes na oração. Se nós observarmos, logo no comecinho do capítulo, aliás, lá no verso 8, Jesus vai dizer para eles, para não ausentar de Jerusalém, que eles iriam receber o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, que aqueles irmãos seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria, até os confins da terra. Então eles permaneceram ali em Jerusalém. O texto aqui diz que havia cerca de 120 pessoas. Capítulo 2 diz que estavam naquele mesmo lugar, e no capítulo 1 diz que eram cerca de 120 pessoas a princípio. E que aqui diz que eles perseveravam na doutrina. Quando Jesus foi assunto aos céus, olha o verso 13. Subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, isto é, com as discípulas de Jesus, aquelas mulheres que seguiam Jesus, com a mãe de Jesus, Maria, e com os irmãos de Jesus. E aí diz, no verso 15, lá no finalzinho, havia ali 120 pessoas. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pulando, babando, rolando no chão, dando estremelique? Não. Se observarmos no capítulo 2, aqui diz que eles estavam orando. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, em ordem. Então essa igreja foi feliz, bem-aventurada, porque ela começou na dependência do Senhor, em oração e perseverança. Eu quero falar então sobre a questão da orientação bíblica sobre disciplina na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A primeira igreja batista em Ribeirão Pires, ou de Ribeirão Pires, é o corpo de Cristo. A igreja local, corpo de Cristo. Existem as igrejas locais e a igreja invisível, a igreja universal, a igreja celestial, que é composta de todos os crentes, de todos os salvos, de todas as eras e nações, etc. Mas nesse mundo há igrejas locais, que são corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E a Bíblia nos ensina 3 tipos de disciplina que a igreja exerce e precisa exercer.
Qual é a primeira disciplina? Esta primeira disciplina, ela se chama disciplina formativa. Vamos falar juntos? Disciplina formativa. O que é disciplina formativa? É aquela disciplina que forma em nós o caráter cristão. É aquela disciplina que nos molda. E essa disciplina, ela vem através da pregação, da exortação bíblica, da demonstração bíblica, do ensino bíblico. Então, quando eu estou pregando, por exemplo, ou outro pregador, ou mesmo algum líder que está ministrando uma aula na escola bíblica, enfim, quando se ensina a palavra ou se prega a palavra, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos nos deixando exortar pela palavra, a palavra nos anima, nos encoraja, nos aconselha, nos instrui, melhor dizendo, em toda boa conduta. E aí vai formando em nós como eu diria, vai me fazendo mais do jeito que Cristo quer. Vai me formando o caráter cristão. Eu vou aprendendo os preceitos bíblicos. Eu vou mudando a minha mentalidade. A minha mentalidade vai ficando mais parecida com a de Cristo. Isto se chama disciplina formativa. É quando a palavra de Deus ela vai formando em mim o caráter cristão. Mas também existe o segundo tipo de disciplina que a Bíblia nos ensina, que é a disciplina corretiva. Qual é a disciplina corretiva? A disciplina corretiva visa restaurar alguém. A disciplina corretiva é quando alguém está doente, por exemplo, espiritualmente, ou está em algum pecado, ou delito, ou caído da fé, e aí a igreja, através da sua liderança, do seu pastor, dos seus líderes, pega aquele irmãozinho e o exorta, o corrige, o censura, para que ele mude a sua atitude e ele então volte a ser são na fé. Quer ver um exemplo? Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2 diz assim: irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Aqui está falando para aquela pessoa que está em comunhão com a igreja, não é o excluído. Repito, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, e olhai por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Observe que nesse caso, o apóstolo Paulo está escrevendo às igrejas da Galácia, exortando aqueles irmãos a corrigir alguém com espírito de mansidão, para que aquela pessoa ela possa então ser recuperada. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15, diz assim, 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Eu vou lendo aqui, tá bom? Diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o e não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Todavia não o considereis como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Aqui também não está falando para a pessoa excluída. Ela não foi excluída, ela está em comunhão com a igreja ainda. Então, esse homem ou esta mulher que ainda está em comunhão com a igreja, aqui está dizendo para os irmãos, observe, eu vou ler de novo, olha lá. Mas se alguém, tem um se aí, é se, né? Se alguém não obedecer a nossa palavra por carta, a palavra de quem? Do apóstolo Paulo, que era autoridade apostólica.
representante de Cristo, com toda a autoridade. E ele está dizendo, se a pessoa não obedecer a nossa palavra por carta, isto é, qual é a palavra por carta? É a própria palavra de Deus. Notai-o e não tenhais relações com ele. Corta esse rapaz aí da comunhão. Isso aí, ele ainda não tinha sido excluído, mas agora ele vai ser corrigido e ele vai envergonhar. Mas não é para tratar como inimigo, mas ainda para tratar dele. Aqui não está falando ainda que ele foi excluído. Está em processo de tratamento. Então, a disciplina corretiva, ela é necessária para o crescimento da igreja segundo a Bíblia. Deus corrige os seus filhos. Não há filho de Deus que Deus não corrija. Não há filho a quem o Pai não corrija. Se assim não for, o corpo de Cristo, que é a igreja, ficará defeituosa. Criará crente mimado. Qualquer coisinha está fazendo beicinho, achando que está com a situação, né, e está no pecado. E não corrige, não se emenda, e quer ficar com o pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, e vivendo uma vida podre, às vezes. Eu não estou dizendo que todos estão com a vida podre, mas há casos e casos. Nós devemos, como igreja, segundo a Bíblia, repreender se for necessário, e até publicamente. Pastor, o que o senhor está falando? Eu vou mostrar para os irmãos, é bíblico. Pastor, mas isso vai passar vergonha no irmão. É bíblico. Então vamos rasgar a Bíblia. Se a Bíblia estiver errada, então rasgue a Bíblia. Mas lógico que ela não está. Olha o texto de 1 Timóteo 5,20. Mas quem são esses, pastor? São crentes desordeiros, desobedientes, que não correspondem às medidas disciplinares, não reagem ao tratamento de forma branda, são pessoas obstinadas, que continuam no pecado, mesmo havendo sido corrigida pelo líder, ou pela liderança, ou pela igreja. É aquela pessoa obstinada a continuar no erro. E aqui, diz lá 1 Timóteo 5,20, aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Lembrando que essa carta de Timóteo, né, é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que era pastor em Éfeso, orientando esse pastor como ele deveria agir na sua igreja. O apóstolo está orientando o seu auxiliar que estava administrando a igreja, que no caso aqui é o Timóteo. E ele está dizendo, se tem crente dentro da igreja aí vivendo no pecado, vivendo na prática do pecado, é para repreender ele na presença de todos. É uma coisa muito difícil, mas já foi feito por nós. Infelizmente, se for preciso, a igreja precisa obedecer a palavra, para que haja cura. Olha 1 Tessalonicenses 5,14, parte A. 1 Tessalonicenses 15, 14, parte A. 1 Tessalonicenses 5, obrigado. 1 Tessalonicenses 5, 14a. Diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados. O que é a palavra admoestar? Você sabe? Admoestar é censurar, é chamar atenção. Exortar não é chamar atenção, exortar é animar. A palavra exortar na Bíblia tem um sentido de colocar em pé, de animar, de dar força, de encorajar. Admoestar já não é assim, admoestar é chamar atenção mesmo. Rapaz, você pecou, arrependa do seu pecado, mude de vida. É corrigir. O admoestar é corrigir. Os insubordinados. Mas lá fala, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos.
Então, o tratamento aí é diferenciado. O que está no pecado tem que ser corrigido. O que está desanimado, ele precisa ser encorajado. Os fracos precisam ser amparados e assim por diante. O apóstolo Pedro, quem foi Pedro? Foi um dos primeiros apóstolos de Jesus, não é? Quem foi Pedro? Foi um dos 3 mais chegados de Cristo, vamos assim dizer. Pedro, Tiago e João. Outro dia eu ouvi uma música de uma criança cantando, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João. Os discípulos mais íntimos de Cristo. Mas vocês sabiam que Pedro, certa vez, foi censurado publicamente por causa de um pecado? Confere lá em Gálatas 2:11. Gálatas 2:11, depois o verso 14. Gálatas 2:11 a 14. Gálatas 2, verso 11 a 14. Diz assim, ok? Quando, porém, Cefas é Pedro, né? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, aí Paulo falando, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, isto é, antes de chegarem alguns lá de Jerusalém, o irmão de Jesus aqui, Tiago, era o pastor em Jerusalém nessa época, da igreja de Jerusalém. Antes de chegarem alguém da parte de Tiago, isto é, alguns irmãos de Jerusalém, que na maioria eram judeus, preste atenção, a igreja de Antioquia era formada por não-judeus, na maioria. E a igreja de Jerusalém era, na maioria, judeu. Então, o judeu tem certo costume. Judeu não comia sem lavar as mãos, judeus não reunia por exemplo, com não-judeu. Então, o que aconteceu? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu na cara porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os não-judeus, com os gentios. Mas quando eles chegaram, isto é, os de Jerusalém, se foi retirando e apartava deles, temendo os que eram da circuncisão, isto é, os judeus. E os outros judeus também dissimularam com ele. Olha, irmão, o pecado de Pedro estava contaminando a igreja. O que acontecia? A igreja, a nova igreja em Antioquia, era composta de muitos irmãos não judeus. E aí eu pergunto para os irmãos, nós somos o quê? Brasileiros. Tem crente que acha que é judeu, nós somos brasileiros, nós não somos judeus. Então, se for olhar por essa ótica, nós somos considerados gentios, comparando com os judeus. Nós não somos judeus. Judeus é o pessoal lá de Israel, judeus. Nós somos brasileiros. Então, nessa ótica, nós somos gentios. O que aconteceu aqui? Pedro estava lá com os irmãos gentios, numa boa, maior amizade, maior comunhão. Quando chegou os judeus de Jerusalém, ele afastou dos não-judeus, porque ele temeu ser mal falado, porque os judeus tinham receio. E aí ele foi afastando desses irmãos da comunhão, e outros judeus viram aquilo, outros judeus que eram membros da igreja, e começaram a dissimular também. Se Paulo não tivesse corrigido Pedro, ia ter tido uma divisão horrível na igreja. E aí o que aconteceu? Mas Paulo dizendo no verso 14, mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefa perante todos, foi censurado publicamente. Ele disse, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele foi chamado a atenção para que houvesse a cura da igreja e também de Pedro. Em outra ocasião, Paulo rogou à igreja de Corinto, isso aqui é uma outra história. O que acontece? 1 Coríntios 1,10, diz assim, 1 Coríntios 1,10, eu vou lendo. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e não haja dissensões entre vós. Antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Está vendo a importância da unidade da igreja? Pois a vosso respeito, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então aqui Paulo está censurando a igreja publicamente.
Ele escreve uma carta e diz: ó, vocês estão em pecado, e o pecado de vocês aí é que vocês não são unidos, vocês têm divisões, vocês estão cheios de partidinhos, de panelinhas, isso não convém. Paulo está chamando a atenção deles de um modo coletivo. O próprio Jesus ressurreto, observe, o próprio Jesus ressurreto, lá no livro de Apocalipse, eu acho interessantíssimo, se você abrir aí, por exemplo, em Apocalipse 2:1, e também Apocalipse 2, verso 20, nós vamos ver Jesus falando a seguinte frase para a igreja de Éfeso e para a igreja de Tiatira, a mesma frase: tenho, porém, contra ti. Jesus aqui está chamando a atenção coletivamente da igreja. Tenho, porém, contra ti. Contra a igreja de Éfeso, ele diz: você abandonou o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, igreja, abandonaste o primeiro amor. Está censurando. Na igreja de Tiatira, ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que toleras a imoralidade e o culto idólatra no meio de vocês. Já pensou, irmãos, uma igreja tolerar a imundícia, a imoralidade? Pessoas depravadas sexualmente, imoralidade, o negócio lá está tão desavergonhado, e a igreja achando que estava tudo bem, tolerando. E Jesus ressurreto está dizendo: tenho, porém, contra ti. Se você não mudar a sua situação, eu vou trazer juízo sobre você. Então nós, como igreja, temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Se você observar, capítulo 2 de Apocalipse, verso 14, Jesus vai dizer, por exemplo, à igreja de Pérgamo, essa igreja tolerava a imoralidade, a idolatria e também heresia. 3 coisas: imoralidade, idolatria e heresia. E Jesus vai dizer para a igreja de Pérgamo: tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E se a gente olhar no capítulo 3, verso 3 de Apocalipse, ele vai dizer à igreja de Sardes que era uma igreja morta. Como é que pode uma igreja morta? Ele vai dizer para aquela igreja que era morta: lembra-te, pois, de onde tem recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Irmãos, nós estamos cheios da palavra arrependa-te na Bíblia. Arrependa-te, volta-te. Você abandonou o primeiro amor. Você está tolerando idolatria. Você está na imundícia sexual. Você está no pecado da heresia. Abandone e volta para o primeiro amor. Abandone e volta para as primeiras obras. Todas estas medidas visavam corrigir e restaurar as igrejas. Todas essas medidas eram para manter a paz e a pureza no meio da igreja. A disciplina eclesiástica, ela não é para arrebentar com a igreja. Ela é para preservar a igreja, preservar a unidade da igreja, preservar a integridade doutrinária da igreja contra heresias, por exemplo. Preservar a reputação da igreja. Irmãos, quantas igrejas, eu conheço histórias de igrejas que a liderança da igreja foi, como é que eu diria a palavra, meu Deus? Agiu tão podre na cidade, para os irmãos entenderem, que o nome da igreja ficou jogado na lama na cidade. Eu conheço cidade que alguém diz: aquela igreja tem que fechar as portas, e Deus tem que mandar abrir outra igreja, porque aquela lá está tão mal falado, está tão mal falada, o nome da igreja está na lama, por causa de liderança e por causa de irmão, e a igreja não corrige, e a igreja acha que está tudo bem, e tolera, e o nome da igreja no lixo. Nenhuma das disciplinas eclesiásticas, eu falei de 2, lembra? Primeira é a formativa, muito bem, ela forma o caráter cristão. A segunda é a corretiva, para corrigir, para admoestar. Mas nenhuma é mais severa do que a número 3, que é a exclusão, a disciplina que é chamada cirúrgica. Alguém diz o seguinte:
A pessoa está andando ali na fazenda, e lá de Minas, e aí taca o pé no toco, chuta o toco e o dedo fica na carne viva. Só que não trata, aí o dedo vai ficando azul. Aí não trata e já não é mais azul, já está mudando a cor para mais escuro um pouquinho. E aí alguém vem com a injeção no dedo. Tchum, a injeção no dedão. A disciplina corretiva, injeção no dedão. Mas não reagiu a injeção no dedão, o negócio está ficando cada vez mais feio. Não tem mais outro, está ficando podre, está fedendo. O que precisa? Amputar. Disciplina cirúrgica. Quando é que há casos de disciplina cirúrgica? Eu vou adiantar aqui, eu tinha muitas outras coisas para falar sobre outras disciplinas, mas vamos entrar diretamente na cirúrgica. Quando existe membro que não reage ao tratamento da disciplina corretiva, ele precisa ser cortado. Ou quando há pessoas que não manifestam arrependimento. Ou quando há casos que pessoas não querem retornar à comunhão da igreja. O irmão Márcio é livre, por exemplo, ele é livre. Ele um dia deu uma profissão de fé, e um dia ele foi batizado. Ele tem um compromisso individual com Cristo e coletivo com a igreja. Mas se ele assumir uma pública profissão de fé dizendo: Jesus é o meu Salvador, Jesus morreu na cruz por mim, eu recebo esse Cristo, eu vou andar, o velho homem foi sepultado. E de repente ele começa a andar com a vida desregada, eu estou dando um exemplo, lógico. Ué, mas cadê a profissão de fé? E o velho homem que morreu e foi sepultado? Ressuscitou o velho homem? Agora ele não vem mais na igreja, ele não dá satisfação para a igreja. A igreja até sabe, ele sabe que precisa vir na igreja. E eu não estou falando de pessoas que estão em casa por causa da pandemia. Eu estou dizendo de pessoas que há muito tempo abandonou a comunhão, que precisa da graça de Deus e tomar uma posição na vida. Aí pergunta: pastor, o senhor ligou? Pastor, o senhor foi atrás? Uma pessoa que 2 anos está afastada da igreja, será que ela não sabe que ela precisa voltar? Crente, quando ele é crente novo, a gente pode ficar no pé, chegar junto, mas quando o crente é velho, irmãos do céu, a Bíblia diz que cada um de nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Cada um de nós haveremos de prestar conta segundo aquilo que fizermos por meio desse corpo. Cada um de nós vamos comparecer. Então, quando o membro não reage ao tratamento, ele não se arrepende, ele não deseja retornar à comunhão da igreja, então ele pode ser amputado, no caso aí, excluído. Como assim? Então vamos ver na Bíblia. 1 Coríntios 5:4. 1 Coríntios 5:4. Esse texto aqui é o seguinte, deixe-me contar o que houve aqui. Vou ler os 2 primeiros versículos e vou contar a história. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 primeiro. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Aqui é o caso que foi excluído por causa de imoralidade. Havia na igreja de Corinto um camarada, um cara, que não é nem irmão, é um cara, porque irmão não faz isso. Ele estava tendo relacionamento sexual com a esposa do pai. A Bíblia não diz se era a mãe dele ou se era a madrasta. E Paulo fala: olha, nem mesmo entre os não-judeus, entre os gentios, entre mesmo os de fora da igreja, se houve tamanha imoralidade. De haver no meio de vocês, igreja, pessoas que estão na imoralidade. Olha o verso 2: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. Ele está dizendo: puxa vida, vocês estão achando que é tão espiritual, e vocês, a igreja inteira sabe do que está acontecendo, não faz nada. E vocês estão ensoberbecidos, não chegaste sequer a lamentar. E aí Paulo vai chamar a atenção da igreja e vai dizer no verso 5, aliás, verso 4 em diante: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito,
com o poder de Jesus, nosso Senhor, entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mas o que Paulo está falando? Entregar para o diabo, para Satanás? Sim. O termo que Paulo usou para exclusão foi entrega a Satanás, para que Satanás destrua, para que essa pessoa ela se arrependa no sofrimento e que ela ainda seja salva. Se de fato um dia ela de fato recebeu Cristo. Porque eu tenho para mim que muitos que passam no batistério dizem, eu recebo Jesus, mas recebe só da boca e não do coração. É preciso confessar, mas aquilo que o coração está cheio, no caso o amor de Cristo, eu recebo Jesus porque Ele é meu Salvador, Ele mora aqui, o Espírito Santo está aqui, eu tenho Jesus como meu Salvador, eu quero batizar, eu quero andar com Cristo, eu quero ter comunhão com essa igreja. Hoje está muito fácil, as pessoas erram, saem da igreja e vai para a igreja de esquina como se nada tivesse acontecido, e lá ele é recebido. E aí lá acontece, ele está em pecado, lá vai ter problema também, ele está em pecado. E aí ele sai dessa e vai para outra, e continua a vida podre. Não arrepende, Deus não corrige e não trata. E a pessoa continua trazendo problemas para a igreja. Se isso acontecer, qual é o papel da igreja? Me fale. Se algum de nós souber que tem irmão em pecado, que saiu dessa igreja e foi para outra, o papel dessa igreja é ir lá e avisar, ó, fulano de tal foi excluído lá por causa do pecado, está aqui. Uma vez aconteceu isso comigo. A igreja nossa lá desligou uma pessoa por causa de pecado. Foi lá para outra igreja nossa e foi recebido. E um dia eu cheguei no pastor e falou, vocês sabem muito bem quem vocês receberam como membro lá. Foi disciplinado e está assim, assim, assim. Se ele quiser deixar o camarada no pecado, e deixar, aí o problema é dele com Deus. Mas a igreja ela tem que fazer o seu papel. Quando é então que há, no caso aqui, houve pecado de conotação sexual, imundícia sexual no meio da igreja. E Paulo vai dizer, não é boa a vossa jactância. Um pouco de fermento, fermenta toda a massa. Quer dizer, se vocês continuar tolerando, isso aí vai lastrar, que vai virar uma miséria aqui no meio de vocês. E aí Paulo diz para eles então, entregar para Satanás aquele homem. Agora, quando é que eu devo então, a igreja deve aplicar a disciplina cirúrgica? Quando há pecados de ofensa pública. Que é isto? Aquele que causa dano à unidade da igreja, à integridade da doutrina, à pureza ou reputação da igreja como um todo. Eu dei o exemplo daquele que saiu da igreja lá, jogou a igreja na lama, estava dentro da igreja cometendo toda a imundícia, e o nome da igreja foi parar na lama, e ninguém da cidade, uma cidadezinha pequena, ninguém mais quer saber da igreja, porque a igreja não dá bom testemunho. Então aí o pecado de ofensa pública, ofendeu a igreja. Esse pecado de ofensa pública também é quando há heresias, ou quando há grupos, divisões, partidos na igreja, ou quando há contenda, ou quando há fofoca, ou quando há calúnia contra a igreja. Sabe aquela pessoa que fica descendo o cacete na igreja, o porrete? Precisa ser disciplinado. Aquela pessoa que desce a língua de todo mundo, precisa ser disciplinada. Aquela pessoa que vive na fornicação, sexo antes do casamento. Aquela pessoa que vive no adultério, sexo fora do casamento. No caso, aí, quando a pessoa é casada, e o outro, fornicação quando a pessoa é solteira. Quando há também a questão da embriaguez, mau testemunho. Quando há a questão de furto, crente roubando, não pode. Desonestidade, pessoas que fazem negócios desonestos. Briga entre irmãos, ira, recusa em promover o sustento da família. A mocinha casa com o camarada é um... Deus me perdoa, não quer trabalhar. Ou uma pessoa que agride a esposa, bate na mulher, ou vice-versa. A pessoa que não promove o sustento da família. Ou a pessoa que se divorcia, casa de novo e vive uma vida desregada. É passivo de exclusão, segundo a palavra. E às vezes a gente vai tolerando. Tolera 1 ano, tolera 2 anos, vai tolerando. E isso atrapalha o crescimento da igreja. O pecado no meio da igreja, dizia um pastor, Alexandre Zalewski, que foi meu pastor, ele dizia
se não me engano foi o Alexandre Zalewski, depois nós tivemos um outro, um dos dois dizia, eu não me lembro qual dos dois, parece que é o Alexandre Zalewski, ou o Luiz Joel, não me lembro. Um deles dizia, pecado no meio da igreja atrapalha o crescimento da obra. E é verdade. Quando há culpado de heresia, Tito 3,10. Quando há falsa profissão de fé, 1 João 2, 19 e 20. Vamos lá, 1 João 2, 19 e 20. 1 João 2, 19 e 20. Diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Falsa profissão de fé. É aquele que vem à frente e diz, eu creio em Cristo, eu recebo como meu Salvador, mas quando sai da porta da igreja, é um demônio, é uma pessoa dura de coração, é uma pessoa que agride a família, é uma pessoa que faz, um exemplo, rouba, adultera, enfim, mas no domingo está na igreja como se fosse um santo, está dando falso testemunho. Aquelas pessoas que não permanecem. Olha, eu tenho para mim, que a Bíblia nos ensina na realidade, mas isso eu guardo para mim. Duas coisas que comprovam que a pessoa de fato é crente de fato. Disse Jesus assim, que aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. É aquele que persevera até o fim, não é aquele que para no caminho. E outra coisa que a palavra de Deus nos diz, pelos frutos conhecereis. Então pronto, essas duas coisas. O que persevera e o que produz fruto cristão, né? Pecado de rebelião contra a autoridade da igreja. A igreja, irmãos, ela tem uma autoridade, tanto é que nós temos assembleia. E ela tem a autoridade constituída, que são seus pastores e líderes. Quando, lá em Mateus 18, 17, vamos dar uma olhada? Mateus, eu já estou chegando ao final. Mateus 18, 17. Mateus 18, verso 17. Aqui Jesus observa que aquele que se recusa a ouvir a igreja e se recusa a acatar a autoridade da igreja deve ser considerado como gentil. O problema aqui é rebelião contra a igreja, contra a autoridade da igreja. A posição tomada por parte dessa pessoa é de não crente. E a igreja então deverá considerá-lo como não crente, isto é, publicano e gentil. Olha o que diz lá. Se ele não os atender, diz-o a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil publicano. Também a disciplina cirúrgica deve ser aplicado quando há questão de mentira, de hipocrisia. Eu citei o exemplo de Atos 5, que Ananias e Safira foram atingidos pelo Senhor por causa do seu pecado. Deus mesmo os eliminou. E agora, como é que eu vou tratar os membros excluídos? Tá? Como é que eu vou tratar? Já cansei de ver pessoas da igreja, irmãos, que quando uma pessoa é excluída, não chega nem no outro dia, todo mundo está ali paparicando. Já cansei de ver, quando uma pessoa é excluída, vira e mexe tem um que fica ali lambendo, paparicando, puxando sardinha. Primeiro, a igreja não deverá manter comunhão íntima com eles. É o que nos ensina a Bíblia.
Se você fizer o oposto do que está a palavra, dizendo a palavra, você tem pecado. Olha o que diz, eu vou ler para vocês para a gente ganhar tempo. 2 Tessalonicenses 3,6 diz assim: mandamo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. A tradição é a doutrina, é a palavra de Deus. A pessoa não anda segundo a palavra, a pessoa não obedece à liderança da igreja, a pessoa não obedece à igreja. Então, aparta. E aí o que acontece? A pessoa hoje tem um Facebook. Desliga da igreja, mas fica a maior amizade ali no Facebook. Você está dando corda para a pessoa. Irmãos, a Bíblia ensina para poder apartar, para que aquela pessoa ela possa sentir o seu pecado, arrepender e desejar voltar. Mas se a igreja fica paparicando, por exemplo, você está entendendo a linguagem paparicando? Se a igreja fica fazendo isso, está atrapalhando o processo de tratamento de Deus. Deus está tentando tratar, a pessoa está... Então, não fiz nada, está tudo bem, vamos continuar. Todo mundo desliga, por exemplo, corta do Facebook. Mas a maioria da igreja está tendo comunhão ainda com a pessoa excluída. Está atrapalhando o processo. E aí quem está pecado é você. Não é o pastor, não. É o que está fazendo isso. A igreja também não poderá manter com essa pessoa qualquer laço de sociedade, até mesmo sociedade de negócios. Olha o que diz 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um crente com o incrédulo? Isso aqui serve também para aquelas pessoas que foram consideradas incrédulas, gentil, publicano. Também serve. A igreja não deve apoiar a vida errada do pecador. Aquele que sabe que o irmão está pecando e não faz nada, está participando do pecado do outro. Mas eu sei que a pessoa está adulterando, está todo mundo caladinho, eu também vou ficar caladinho, porque eu não quero me envolver. Isso é um pecado da covardia, da omissão. Não se deve nomear membro transgressor para o cargo da diretoria da igreja. É colocar uma bomba minada, uma mina ali, não pode. Gente, tem igreja tão imatura, desculpa, irmãos, não estou falando da nossa não, mas tem igreja tão imatura, camarada o ano inteiro pecando, e o pastor está tratando, o pastor está sabendo. Aí no dia da eleição, não indica o nome, a comissão não indica o nome dele não, porque o pastor está sabendo, falou, não indica o irmão fulano. Isso que eu estou falando é real. Isso que eu estou falando é real. Houve uma igreja que eu sei desse acontecido, não fui eu que pastoreei não, mas o pastor me contou. O ano inteiro o camarada dando canseira no pecado, vida errada, vida dando canseira para o pastor. Chega no dia da eleição, o pastor orientou a comissão, não indica o nome do fulano. Por quê? Porque o pastor sabe, a igreja não sabe. Tem muitas coisas que o pastor sabe, a igreja não sabe. O pastor fala, não indica. Chega lá, o irmão propõe o nome, eu proponho o nome do irmão fulano. A igreja elege. E aí como é que Deus vai agir? Se na liderança da igreja tem uma pessoa que não emenda. Então não devemos nomear membro de transgressor para o cargo de função de liderança na igreja. Ele, o transgressor, não deve ser tratado de acordo com... Ele deve ser tratado, melhor dizendo, com a orientação dada por Cristo, em Mateus 18, 17, como gentil publicano. A questão da disciplina deve ser aplicada imediatamente, logo que a igreja, logo que o pecado for descoberto. Não deve ficar procrastinando, vamos dar um tempinho, não deve. A igreja sob trata imediatamente, porque o fermento, ele contamina a massa toda. Paulo, lá em 2 Timóteo 4,14, vai falar de um homem que causou a ele muito males. Põe aí para nós, 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro ou o ferreiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Esse homem era um homem da igreja, estava dentro da igreja, o Alexandre.
O Alexandre teve um dia que ele disse que aceitou Jesus, mas ele foi um instrumento do diabo na vida de Paulo. Possivelmente Alexandre foi excluído, segundo os comentaristas. Alguns comentaristas acham, isso é o que dizem os comentaristas, não é o que diz a Bíblia. Não é o que diz a Bíblia. Os comentaristas acham que foi esse Alexandre Latueiro que entregou Paulo para a prisão romana, a sua segunda prisão. E ele foi morto. Alguns acham que foi esse homem aqui, porque Paulo, quando escreve essa carta, já está quase no fim da vida. E ele vai dizer para Timóteo, aquele camarada lá fez muito mal. Alguns acham que foi ele que entregou Paulo. Foi ele que dedou Paulo, ou entregou Paulo, vamos falar assim. Não é aquela prisão que Paulo foi liberto, é a segunda prisão que ele foi morto. Portanto, um membro da igreja que deixa de frequentar os cultos de modo persistente, presta atenção, de modo persistente, está demonstrando uma falsa profissão de fé, segundo a palavra de Deus. Não é segundo a minha palavra, é segundo a palavra de Deus. Está demonstrando que não tem compromisso com Cristo e sua igreja. Irmãos, se a igreja não fosse importante, Jesus não deixava a igreja. Pastor, por que é importante congregar? Porque é aqui que nós temos comunhão uns com os outros. Ah, mas eu não suporto o irmão. O problema é seu. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e conversa com ele. Repreende ele. Resolva a vida. Lá no céu não entra irmão brigado. Lá no céu não entra gente com desavença um com o outro. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não entra. E aí eu quero ver quem vai, ou você ou ele. Esse pecado de deixar de ter comunhão, é na igreja que nós temos comunhão, é na igreja que nós batizamos, é na igreja que nós celebramos a ceia, é a igreja que nós estamos juntos para proclamar o evangelho, é na igreja. Se a igreja não fosse importante, Cristo não morria por ela, Cristo não deixaria a igreja dele organizada. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja é muito importante para Cristo. Na Bíblia, Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os salvos serão transformados. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E aqui é para quem? É para o descrente? É porque abandonou a igreja? É para aquele que está no mundão? Não, é porque está perseverando até o fim. Hebreus 10, 25, por favor, esse aqui é muito importante. Põe aí no telão para a gente. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Hebreus 10, 25. Diz assim, põe lá. Hebreus 10, 25, olha lá. Não abandonando, aquela versão diz, não deixemos de congregar, ou não deixemos de congregar-nos. A minha versão diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. O que é admoestar que eu disse? É censurar, é corrigir uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia da volta de Cristo. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo, um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Lembrei daquele versículo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, teu nome, eu frequentava a igreja. Isso eu estou dizendo para os de dentro e para os que não estão aqui. Senhor, eu ia na igreja, eu frequentei, eu devo o dízimo, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, apartava de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não basta só dizer. Vocês sabiam que até o diabo é crente? A Bíblia diz que ele crê, mas não obedece. Assim como muitos crentes crê, não obedece, não permanece.
Não firma. Por que não firma? Alguns porque não foram convertidos de fato e precisam da graça de Deus para a conversão. Outros não firmam por como é que é a palavra? Obstinação ao pecado. Estes, Jesus não terá por inocente. Eles terão de prestar contas. Agora, pastor, quando é então que pode ter ausência? Quando a pessoa, por exemplo, está no asilo. Nós não vamos desligar. Ela está no asilo, ela não vem porque ela não pode. Ela está doente, ela está hospitalizada. Ela está tão velhinha que ela não aguenta vir. Ela não aguenta, está tão velhinha. Eu vou citar o exemplo da irmã Francisca. Irmã Francisca foi uma ovelha querida nossa na primeira igreja batista Maria Dilce. A irmã Francisca teve derrames. E o último que ela teve deixou ela de cama. Ela não conseguia andar, ela não conseguia conversar, ela se entortou toda. Mas quando o pastor ia visitar ela, a alegria daquela mulher, pastor Manselma, ela estava deitada na cama e ela fazia um som, fazia aquele som, ela não conseguia falar, mas o semblante mudava de alegria. E tive a alegria de uma vez, antes da morte dela, os filhos levaram ela numa cadeira de roda, não era bem uma cadeira de roda, era como se fosse uma cama de roda. Levaram ela para a igreja para participar do culto, e ela ficou lá no cantinho. Foi uma das últimas vezes que nós vimos a irmã Francisca com vida. A igreja não vai desligar, porque ela foi serva fiel, mas agora ela não tem como vir, porque ela não pode, não é porque ela não quer. Se ela pudesse, ela estava na igreja. Agora é diferente, não é? Aqueles que persistem em ausentar-se sem motivo legítimo, mesmo após serem exortados, mesmo após saberem que a igreja vai desligar, deverão ser excluídos do rol de membro da igreja, segundo a orientação da palavra de Deus. A Bíblia nos exorta a sermos zelosos, nós sermos zelosos e não cairmos. 1 Pedro 1,14, é o último versículo que eu vou ler, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, está vendo? Não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Quando as pessoas não tinham Cristo, Paulo está dizendo, vocês viviam na ignorância. E aí eu acrescento aquele versículo que diz assim: as coisas velhas, pecado, tudo, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo o quê? Se fez novo, agora é novidade de vida. A pessoa podia ser uma meretriz, viver uma vida totalmente sem Cristo, uma vida depravada, ou podia ser até um homossexual, ou um ladrão, um assassino, ou um viciado, enfim. Mas a partir do momento que Cristo transforma a vida, ele muda. Aquele homem chamado Zaqueu, ele mudou de vida. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus disse para ela o quê? Vá e não peques mais. E eu tenho para mim que ela mudou de vida. Aquela mulher, a mulher ali samaritana, Jesus estava viajando, para no poço de Jacó. Jesus fala para aquela mulher, vai lá, chama o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Jesus diz, você falou muito bem, você já teve 5. E esse que você está com ele, agora não é seu marido, você não é casada. Está em pecado. Eu creio que aquela mulher mudou de vida também. Então nós precisamos mudar de vida. Verso 15 do texto de 1 Pedro 1,15 diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui a palavra de Deus nos exorta a sermos santos como Deus é santo. Concluindo, a negligência em disciplinar
resulta em sérias consequências para a igreja. O próprio membro transgressor se torna soberbo. Será como uma criancinha mimada, que não pode receber orientação e disciplina dos pais. Passará a se ressentir contra a igreja. A congregação que se recusa à prática da disciplina irá permitir que a sua comunhão seja envenenada cada vez mais por impureza. A comunhão ficará tão debilitada, segundo o pastor Darrell Robson, que a igreja paralisará. Que isso não aconteça jamais conosco. Que Deus tenha misericórdia de nossa igreja, que é a igreja de Cristo. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Pai, em nome de Jesus, ouça a nossa oração. Pai, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê perseverança, nos dê firmeza doutrinária, nos dê alegria de te servir. Repreenda toda a ação do inferno, toda a ação do mal contra o teu povo. E agora, Senhor, faça a tua vontade. Abençoa, Senhor, a assembleia que teremos daqui a pouco, segundo o teu querer. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos que estão em casa, que não puderam vir. Abençoa, Senhor, aqueles que por um acaso estão, ó Deus, com algum problema financeiro, ou na saúde, ou conjugal, ou familiar. Oh, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo. Santifica-nos a ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.